Agora, Olá! Conseguimos! Até que enfim conseguimos, tá Jé! me ouvindo e me vendo? Tô te ouvindo e te vendo, gente do céu. Nossa, Não gente, com sabemos o que que emoção. Você não me falou que aconteceu. era com emoção, Ai, gente, eu e você é sempre assim. Tem que ser com emoção, senão não é a gente. não é? Mas de qual é a graça? Nenhuma, graça nenhuma, né? Ai, muito bom. Ah, Que bom que a gente finalmente, conseguiu finalmente. agora. Cara, nesse meio tempo derrubei água, fiz uma lamaceira aqui na minha mesa. Tá um negócio. Eita. Bom, vamos lá. Agora vamos ver se fica, né? Se não vai cair esse negócio daqui a pouco. Você tava Não caindo. é? Tava caindo. Ê, Ana, conseguimos. Obrigada, Ana, pelo link que você mandou lá no Facebook. Mas como a Leo Dazak falou, parece que eles desabilitaram para chamar pessoas para mensagem, mas depois eu vou olhar com calma aquele link, porque quando der esses problemas, a gente vai ter que dar um jeito para fazer a coisa acontecer, né? Muito Plano bom. B. Plano B sempre vão ter um plano B. E aí, Angélica, como é que você tá? Ei, Como é que tá querida. você nessa quarentena louca aí? Como estão as coisas? Me conta. Olha, tirando a tristeza desses tempos, né? De toda a coisa crítica, a situação crítica que a gente está vivendo, eu ainda acho que, assim, é um momento da gente parar um pouco, pensar em como estão as nossas relações com as pessoas, em como está sendo a nossa relação com o mundo. Então, se há uma esperança nisso de que a gente saia desse período pouco diferentes, né, para melhor, É, vamos dizer assim. eu Eu tô diria um super pouco produtivo, na verdade, embora eu certo. me permita vários ócios, porque, né, a gente também não é obrigado. E sem contar que ócio ele sempre pode se tornar criatividade, né? Nunca se esqueça Sim, do ócio criativo. Eu exatamente. passei. Ai, agora eu vou falar. Que é bate-papo mesmo, tô nem aí. Eu vou falar. Não é entrevista mano a mano aqui. Eu passei 15 dias completamente perdida, assim, feito uma barata tonta. Falando, meu Deus, eu não tenho mais palco, eu não tenho mais coisas, eu não tenho. Tipo, todas as coisas que eu tava com proposta para fazer é público, né? E daí, Uhum. quando você se pega numa situação dessa muito complicada para as pessoas, para o convívio social, você meio que. Eu dei uma travada, assim. Foram 15 dias refletindo sobre o que estava acontecendo, como é que estão as pessoas à minha volta, né? Os amigos, que a gente vive, né? Do contato humano. E foi por isso que surgiu o Canto Lírico BR, né? Foi uma forma que eu Sim. encontrei da gente poder reunir colegas da profissão, às vezes colegas que eu até nem conheço pessoalmente, mas admiro o trabalho, eu estou conseguindo me aproximar bastante das pessoas e tentar fazer uma aproximação assim das pessoas aqui. O que está sendo muito interessante nesse período, que dá para trocar ideia, ver as pessoas, ver que você está bem aí, Estamos, né? estamos. E não ficar Se naquela mantendo. relação, não ficar numa relação só superficial, né? Porque às vezes a gente vê a postagem, a gente acha que tá perto das pessoas. Mas o que me bateu muito nesse período foi a perda, né? Tanto da Naomi, que eu estudei 8 anos com ela, o Martinho Lutero, que também fez uma parte muito importante na minha vida, assim, na minha formação musical, e outros colegas próximos, né, parentes de colegas que também se foram nessa pandemia. Então, a gente começa a refletir, né? Parece que as pessoas estão próximas. A gente vê a postagem, a gente se sente próximo da pessoa, mas quando a gente perde, que a gente não consegue falar, não consegue dar um oi, não consegue dar um abraço, as coisas elas mudam de perspectiva, né? Sim. Obrigada, Gabs, obrigada. A Angélica também é muito incrível. Ah, desculpa, Angélica. Pode falar, eu falo muito também.
Vamos lá, vamos bater papo. Eu gosto de bater papo. Tô um pouco carente Não. de Você tá bater papo. carente? Então vamos lá. Então essa é a hora, esse é o momento. Jé, eu queria começar perguntando para você, assim, para as pessoas conhecerem um pouco você. Algumas pessoas te conhecem, a gente sabe que tem alguns alunos seus aqui, alguns alunos Sim. meus também que também te conhecem por ouvir falar, porque eu falo muito de você, como exemplo, né, de uma pessoa que se dedica muito a essa questão de preparação corporal, do cantor que é ator. Então, assim, você é uma referência para mim também. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação, né? Como que foi o seu primeiro contato com a música erudita? Quais os caminhos você passou? Como foram, quem foram as pessoas com quem você estudou? Como foi o seu caminho de formação? Bom, eu comecei cedo na música, mas não cantando. Cantando eu comecei lá pelos 17 anos, talvez. Eu entrei no conservatório porque eu gostava de cantar, eu queria cantar. Cantar qualquer coisa, na verdade. Cantar, só cantar. Sem muita empolgação com nenhum tipo de estética de repertório. Aí eu entrei no conservatório e lá era um curso bem erudito, né? Então foi lá que eu tive o primeiro contato com essa música, na verdade. Porque assim, de histórico de família, não. Minha mãe não ouvia ópera, por exemplo. Ninguém na minha casa ouvia ópera. Passaram a ouvir por minha casa. Aí sim. Vai assistir, né? A família vai te assistir, tudo que você faça. Então, assim, acaba criando um gosto. E aí eu fiz um tempo nesse conservatório, aí eu queria fazer. Tinha um colega que estudava comigo lá que era pianista, que fazia aula com a Isabel Maresca. Aí eu queria fazer aula com a Isabel Maresca, fui procurar a Isabel Maresca. Aí a Isabel Maresca não tinha horário. E aí ela Oh, me indicou uma aluna dela, e eu fui fazer aula com essa aluna dela. E pouco tempo depois eu me inscrevi na ULM, quando era ULM, isso foi nos anos 2000. E estamos entregando as aí, idades. né? E aí eu entrei, eu passei no processo seletivo, eu entrei lá na ULM, fiquei até 2006, eu acho, 2007, lá na ULM. Não, 2005, porque em 2006 eu entrei na Unesp. Eu tinha entrado na Oh. Unesp. Aí eu fiz canto lírico na Unesp, comecei o bacharelado, não dei conta das duas coisas, eu vou ficar só na Unesp. Aí eu já tinha muitos anos de ULM, aí eu meio que falei, acho que Sim, tô optou, bem, né? vou para outro lugar aqui. E lá na E ULM aí, você estava estudando com com a Lenice Prioli, maravilhosa. Lenice Prioli. Lenice Prioli. Mas assim, no finalzinho da minha temporada de ULM, a Lenice se aposentou. Então eu cheguei a fazer um tempinho com a Tiromila, que foi quem Ah, substituiu ela, né? Tiromila, sim. Aí fiz umas aulas com a Tiromila, mas logo depois eu saí, porque eu achei, ele tava assim, ia chegar o vestibular, eu ia fazer o vestibular. Eu falei, gente, não tô dando conta, e Uma eu loucura, né? parei, saí, e fiquei só na Unesp por 4 anos. Lá eu entrei com a Márcia Guimarães e depois terminei o curso com a Marta Herr. A E Marli foi. aqui. Ah, Marli! Marli, vou te ligar também, viu? Se cuida. Verdade. Eu e Marizão nos conhecemos lá no Coral Jovem do Estado. Entrei no Coral Jovem do Né? Estado Por... em 2001. Entrei no Coral Jovem, fiquei lá até 2007. Peguei Ferraz, peguei Nibaldo, peguei Naomi. Essa galera Ferraz é toda. incrível, né? Saudade de Ferraz. Gente, a gente precisa ligar pro Ferraz e fazer um É verdade. encontrão. Né? Opa, isso aí, Marli. E aí foi Gente, isso. Fiz a graduação, depois fui em 2014 só, eu fui fazer o mestrado na Unicamp com o Ângelo Fernandes foi meu orientador. Ângelo. Agora eu tô fazendo doutorado, se tudo der certo, o alinhamento dos planetas permitir, é o último ano que eu termino esse ano. Tô doutorado com a Adriana Kayama. A Lá na Adriana Unicamp. Kayama também é uma referência muito boa. E aí, então, mas me conta, Angélica, eu sei que você falou das suas formações, né, de conservatório, de universidade e tudo mais, mas fala um pouquinho da sua experiência como cantora dentro do coral do estado de São Paulo e também dentro do NUO, né? Porque a gente sabe que você ainda é integrante do NUO e que você participou de muitas produções pelo NUO. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas experiências que elas estão no entorno da formação do cantor lírico, mas também não é só o entorno, né? São experiências que a gente vai acumulando como performer.
Divide um pouco com a gente. Sim. Então, no coral jovem, assim, o maior ganho que eu posso dizer em relação ao coro jovem foi a minha leitura. Tudo que eu tenho de leitura musical eu devo ao coro jovem do estado. Eu assim, Tempo vai. solfejo, entendeu? É assim, coro jovem do estado. Então, assim, a minha leitura musical, que eu considero bastante boa, enfim, modéstia à parte, eu considero boa mesmo, a minha leitura é legado do coro jovem do estado. Então, essa a coisa mais importante que eu posso dizer em relação a isso. Fora, assim, eu gosto muito de cantar em coro, foi uma experiência maravilhosa na vida, assim. Foram muitos anos muito bons que eu passei lá, com pessoas maravilhosas, conheci um repertório incrível, cantei muita coisa. Né? Agora, o NU, assim, quando eu saí da Unesp, eu saí com muitas pulgas atrás da orelha. Eu quero ser cantora de ópera, eu gosto de cantar ópera, eu gosto muito de teatro, eu sempre gostei muito de teatro, desde criança eu queria ser atriz. Eu sempre quis ser atriz, nunca pensei em ser musicista. Eu queria ser atriz ou bailarina, mas não de balé clássico, sei lá, de umas danças mais loucas. Um negócio mais contemporâneo, mais Eu nem moderno. sabia o que era, mas assim, clássico eu achava meio. Acho que não é pra mim isso, gente. Eu não tenho essa flexibilidade, mas enfim. E aí eu queria, na verdade, sanar uma carência que eu tive em toda a minha formação musical, toda, que é essa ausência desse trabalho de cena mesmo, de treinamento de ator, de construir personagem, que não fosse como a gente da música. A gente faz isso na música, mas a gente faz isso na música muito diferente do que o pessoal do teatro faz. O pessoal do teatro tem um treinamento, eles chamam de treinamento, o pessoal do teatro chama de treinamento. Tem uma preparação, né, um treinamento muito dentro da coisa, assim, é outra coisa, não é o que a gente faz, e eu sentia falta disso. Então, aí eu fui procurar outras coisas. O NUO foi uma das coisas que eu procurei, porque eu sabia que o NUO tinha um trabalho muito diferente nesse sentido. E eu falei, bom, acho que aqui eu vou me achar. E de fato eu me achei. O NU é um lugar. Tá me ouvindo? Olá? Olá, olá. Ih! Parei? Acho que travou. Olá? Acabou o som? Este microfone, só ela não tá me ouvindo. Acho que você que não tá ouvindo. Ah, tá. Ela caiu, a Denise caiu. Voltou, Voltei? Denise? Voltou, Denise. Até onde você me ouviu? Voltei. Eu tava ouvindo. Sei lá. Eu tava falando do Nu. Bom, você tava falando do Aliás, Nu e eu você tava tava falando do Nu. falando. Bom, você tava vindo com a questão, né, do pessoal do teatro que vivencia a exploração corporal muito mais aprofundada, e daí você entrou no assunto do Nu, aí eu não te ouvi mais. Então, o NUO é um grupo onde a gente se permite fazer essas experiências que são efetivamente teatrais, experimentais, com uso de outras linguagens artísticas. E aí eu falei, bom, acho que aqui sim, é o meu lugar, yeah! Né? Então, assim, a Uau! gente já fez montagem acrobática, a gente já fez treinamento de kendo, a gente já fez preparações para coisas específicas, né? A gente já fez, a primeira montagem do NUO que eu participei, eu fiz uma personagem, eu tinha 3 personagens, uma delas, o Paulo Maron, que é o diretor, ele pensou que éramos 3 meninas, eu, a Vivian Poyar e a Cecília, a Madison, Cecília, massa. E Uau, nós Cecília éramos 3, Massa. enfim, indianas. E aí tinha toda uma movimentação corporal da dança indiana. E eu falei, gente, adoro dança indiana, adoro. E a gente foi fazer uma oficina de dança indiana para aprender a movimentação para poder compor o personagem. E aí eu falei, muito legal, mas acho que eu não dou para dança indiana nessa vida. É muito difícil, muito difícil.
Mas, quer dizer, é esse tipo de treinamento, assim, que eu sentia falta, sabe? Então, existe uma estética pensada, tem uma concepção pensada para aquela montagem, e o trabalho corporal é feito neste sentido, e a gente vai se instrumentalizar do que for preciso dentro daquilo que foi pensado em termos de encenação, né? Então, a gente fez uma versão de Fairy Queen que tinha elementos circenses. A gente fez com acrobacia. O meu recital de doutorado, o primeiro deles, que foi o ano passado, que foram com canções de Debussy, eu fiz ciclos de canções de Debussy, e a gente fez totalmente acrobático. Então, nós temos dois integrantes no que é a Luciana Pamplona e o Luiz, que é o marido dela, que eles deram esse treinamento pra gente. Então, assim, pendurar em tecido, subir um em cima do outro. E eu queria contar de cabeça para baixo. Não deu muito, não, mas foi uma com muita ressonância na cabeça, né? Porque não tem só a questão da exploração do movimento, mas também tem que unir, né, com a técnica vocal e com a exploração de timbres vocais e tudo mais, e o resultado do movimento com aquela voz. Muito legal saber que existem esses espaços de exploração, que eles vão além da questão de explorar o óbvio, né? Vai montar, sei lá, as bodas de Fígaro, então, vamos criar lá a Susaninha desse jeito, o conde tem que ser desse jeito, o conde é esse aqui, né? Não, vocês conseguem fazer uma exploração. E é muito legal, né? Porque eu vou ler aqui para o pessoal, Angélica, uma citação do seu trabalho de mestrado, que é uma citação que eu tinha lido na época que eu fazia curso de teatro no Célia Helena, né? Eu me identifico muito com você, porque a gente é muito atriz, né? Então eu vou ler esse trecho porque ele é super provocativo e eu queria que a gente desenrolasse o restante da conversa refletindo sobre isso, né? Nós, cantores líricos, todos que estão aqui, esse trecho é muito tapa na cara pra gente, né? Aí, Stanislavski, né? Ele diz assim: muitos deles, cantores de ópera, pouco se interessam pelo aspecto musical da sua especialidade. Quanto à parte cênica, eles, além de estudarem, não estudam a parte cênica, ainda a desprezam frequentemente, como se estivessem orgulhosos de serem cantores e não atores dramáticos. A maioria dos cantores só pensa no som, como eles mesmos denominam a nota bem tirada e lançada ao público. Eles precisam do som pelo som, de uma boa nota pela boa nota. Stanislavski, 1989, página 500. Polêmico. Que polêmico, Angélica. Comente. É uma citação que você incluiu no seu trabalho de mestrado. Sim. Me diz qual que é o impacto dessa fala no seu fazer musical e na sua vida de pesquisadora, de cantora lírica, de performer. Então, é muito interessante isso por dois pontos. Primeiro porque o Stanislavski, ele parece ser um consenso quando a gente, no meio musical, se refere a teatro. Mas, assim, muita coisa aconteceu depois de Stanislavski. Muita coisa. A gente está falando do começo do século passado, né? Que é a época do Stanislavski. É muito tempo. Exatamente. Isso ele escreveu dentro de um contexto ali do trabalho que ele teve com o estúdio ópera do Teatro de Moscou. Então, assim, é o ponto de vista dele na lida direta com os cantores. E aí eu pensei, ele escreveu isso, sei lá, já não me lembro quando que é o ano da obra que ele escreveu. Escreveu isso no começo do século passado, mas a gente ainda percebe isso hoje em dia. Então parece que ele está falando de coisas muito atuais, né? Agora, eu não acho que a culpa seja nossa, não. Não acho. Porque
historicamente a gente é construído. Se você for pensar em grade curricular de curso, aonde que você tem na grade curricular? Treinamento de ator. O que a gente tem, às vezes, é uma ideia assim, atuação para cantores, sei lá, sei lá, teatro da ópera. Mas peraí, então, várias provocações que eu fiz a mim mesma, né? Então, peraí, a ópera é um tipo Sim. específico de teatro ou é teatro? Porque teatro é muita coisa. É muito engraçado que é a preparação da atuação para o cantor. Às vezes a gente fala, né, que o cantor ele está em cena, ele também é ator. Mas por que a preparação é para o cantor, como se essa parte, né, da preparação ela já não tivesse entrosada quando a gente fala o cantor de ópera, né? Ou o próprio cantor que vai fazer um recital, ele precisa de uma construção expressiva onde ele tem que passar por uma interpretação, seja ela corporal externa ou corporal interna, né? Eu acho que isso aí você vai entrar um pouquinho nessa sua fala, dessa construção. Sim, aí voltando um pouco à história do Putz, mas eu acho que não é só isso, né? E a me intriga um pouco essa coisa assim, preparação de ator para cantor. Eu falei, como assim, gente? O cantor é um tipo específico de ator? Ou a gente é ator e ponto? Porque ator já é um universo, né? Então a gente é um pontinho fora do universo. Tipo assim, eu tenho o universo atores e eu sou esse ponto aqui que sou cantora. Não me parece que faz muito sentido, né? Agora, essa provocação do Stanislavski, que eu acho extremamente polêmica, né? Coloquei ela na minha tese ali também para deixar, na dissertação, né? Para deixar um pouco essa provocação para a gente pensar. Gente, então, eu acho que a gente precisa ir além disso. Porque se o cara tava com esse olhar anos atrás e a gente, às vezes, se coloca nesse mesmo lugar, né, de que eu, por exemplo, eu pessoalmente, eu, Angélica, desacredito um pouco dessa questão hierárquica dentro das construções que a gente faz, das montagens, de que a voz está no topo da hierarquia e o corpo e o resto está para baixo, sabe? Eu acho que no mínimo se equivale. Não existe essa hierarquia. As duas coisas são igualmente fundamentais. Porque quando eu me coloco num espaço de palco para fazer, vamos nem pensar em ópera, vamos pensar, sei lá, um recital de canto e piano para cantar Schubert, vamos supor. Quando eu me coloco nesse lugar, existe uma coisa anterior à minha voz, que é a minha presença. Então, o que se vê primeiro é a minha presença, né? Se eu estou falando de personagem, tem outras 1000 coisas envolvidas, porque aí eu vou primeiro me inteirar de que contexto é, que personagem é, que história é, que enredo é, enfim, de que época é, talvez, é romântico, é clássico, porque isso tem algumas implicações. Mas mesmo essas implicações, eu acredito que a gente vá até a página 2 com elas, né? Porque muita coisa pode ser revista e eu acho mesmo que as coisas precisam ser revistas. Porque a gente não precisa continuar fazendo ópera do mesmo jeito que se fazia no século XIX. Né? O mundo mudou, sim, as pessoas mudaram, as relações mudaram. Então parece que existe uma sacralidade assim que a gente não quer quebrar, sabe? Então não, é sagrado e a gente não mexe. Então assim, o meu papel aqui é entrar, cantar bonitinho e todo mundo ouça essa área com todas as notas que ela tem tecnicamente perfeitas. Aí existe uma hierarquia da voz. Né? Mas essa personagem é uma mulher que está morrendo de tuberculose. Será que ela está plena neste momento? Né? Então tem outras questões além da voz que me incomodavam um pouco, né? E aí eu fui por outros caminhos. Então eu fui pesquisar mais sobre teatro. O trabalho que eu faço no NUO é muito importante na minha formação artística, muito importante, porque eu lido com outras referências de outras linguagens que a gente não tem contato no estudo regular musical, essencialmente musical, né? Então, no meu mestrado, sim, eu me aproximei do pessoal das artes cênicas lá da Unicamp, e essa galera é muito doida.
Eles são muito doidos. Falei, uhul, que legal. Me aproximei, fiz uma disciplina da Cris Cola lá, que é uma atriz do Lume Teatro, um grupo muito importante de teatro de Campinas, e do Matteo Bonfito, que também é uma referência, fiz uma disciplina com ele. E foi muito enriquecedor, né? Mas o meu trabalho pessoal de artista, assim, se eu for te dizer, como o que eu uso nas construções das minhas personagens ou na preparação daquilo que eu me ponho a cantar, eu vou te dizer, eu sempre, depois do estudo musical, né? Beleza, a área que eu vou cantar é essa aqui. Dalila, a última coisa que eu cantei, Dalila. Agora tô numa vibe muito Dalila, que ela é muito louca, aquela mulher. Tô na vibe Dalila. Tudo bem, Dalila tem a história bíblica, Dalila era, né, cortou o cabelo de Sansão, aquela coisa toda que a gente sabe que é a história da Bíblia, a gente sabe o grosso da história, né? Agora, o que eu faço com a Dalila? Qual é a minha Dalila, né? Eu vou esperar que um diretor me diga, eu nunca fiz a Dalila em palco nenhum, eu fiz o Querubino. Podia ter falado Querubino. Eu vou continuar falando da Dalila. Então, normalmente o que a gente faz no meio profissional é que você chega no ensaio, que vai ter, sei lá, 40 dias de ensaio com todo mundo, assim, exaustivos, para levantar uma montagem profissional. E o que você tem é um diretor que vai te dar uma leitura, a leitura dele em um curtíssimo espaço de tempo. Né? Então, não tem tempo de você curtir esse processo. Esse processo é meio solitário. Então, por exemplo, quando eu fiz o Querubino, eu falei, eu criei todo o Querubino para mim antes de chegar nos ensaios com a orquestra. Bom, Querubino é um adolescente, eu não sei qual é a proposta cênica, a proposta estética, mas vamos lá. Então tá, Querubino é um adolescente com os hormônios à flor da pele 100% do tempo. Ele é hiperativo, porque ele tá sempre correndo para lá e para cá, fugindo de marido, de namorado, de conde que quer pegar ele porque flertou com a mulher alheia, né? Então ele tá sempre muito louco, o Querubino. Bom, ele é hiperativo, então para esse processo particular, eu peguei imagens, porque eu precisava de um corpo de adolescente homem. Que não sou eu, obviamente. Né? Então eu parti. Nós, como pessoas, e o momento que a gente faz a construção, né, de uma personagem. No caso, aí teve uma questão de gênero, etc e tal, mas às vezes a gente tem uma personagem que é muito próxima do que nós somos, e a gente precisa entender qual é o lugar, por exemplo, onde é Angélica e onde é uma outra personagem, né? Sim, então. E aí, para o Querubino, eu peguei a referência um pouco de uma prática que aquela escola propôs quando eu fiz a disciplina dela lá na pós da Unicamp, que é uma construção por imagens. Então, eu selecionei algumas imagens de adolescentes, de pessoas, de corpos, que eu achava que podia me dar material para construir o corpo do Querubino. E foi o que eu fiz. Peguei várias imagens e transpus isso para o meu corpo e criei ações para esses corpos. E claro que assim, dias nisso, né? Alguns dias. E foi assim que eu construí o Querubino. E aí quando eu levei para a cena, né, para os ensaios, eu já tinha alguma coisa e que foi adicionada com as propostas que a diretora, a Lívia Sabag, na época, propôs, e aí juntamos uma coisa na outra. Então ela colocou as intenções que ela tinha previsto. Acho que a gente não te ouve, mas as pessoas me ouvem. Vocês me ouvem, pessoas? Sim, deem. Acho que você que sumiu. Ela vai voltar. Quem tá aqui? Querubino. Eu também adoro Querubino. Isis. Lucas. Um monte de aluno meu, gente. Que lindos vocês. Ela está voltando. Voltou, Denise? Quase. Voltei. Voltou? E... Voltei. Então. E aí foi assim que eu pensei. Onde você perdeu? Eu perdi, você estava falando ainda da sua construção do Querubino.
E daí foi embora. Das imagens, né? Que eu me baseei em imagens e transpus essas imagens para o meu corpo como uma forma, uma fotografia ao vivo daquelas figuras que eu selecionei e dei ações. Aí eu comecei a fazer coisas a partir desse corpo, dessa forma inicial, né? Então, tinha umas posturas que eu achava que tinha a ver com o querubino. Então, assim, ele senta, então uma coisa meio assim, né? Um quadril que não balança, né? Mas, claro, tudo que eu faço, tudo que eu realizo, vem de experiências e de vivências que eu me propus a fazer, né? De vivência mesmo. Então, eu fui fazer a disciplina da Criscola e foi aí que eu tive contato com essa coisa das imagens, né? Que eles chamam de mimesia, um exercício de mimesia. De criar ações a partir de uma imagem, e isso gera outras coisas. De vivenciar mesmo. Eu entrei no NU em 2010. Então, eu tenho anos de vivência de muitas coisas dentro do NU, né? Que me ficam de repertório, de material, porque isso sai de algum lugar, entendeu? Não sai de livro. Eu não acredito nisso. Então, eu posso ler todos os tratados do Stanislavski, toda a obra do Stanislavski, ainda pegar os livrinhos do Grotowski depois, que se eu não puser isso no corpo e não desenvolver repertório, não vai servir. Porque se fosse assim, eu poderia ler todos os tratados de canto que existem. Quando eu terminasse de ler, eu me tornaria automaticamente uma cantora. E a gente sabe que não é. Né? Então, isso precisa ser vivido. Sim. Tem toda uma questão de estrutura corporal, de exploração dos movimentos. Você pode falar um pouquinho, porque eu sei que você explorou muito como preparadora, né, para você poder falar um pouco sobre a sua dissertação. Quais foram os processos que você provavelmente já tinha vivido no seu corpo de exploração, que você pôde aplicar também para poder justificar o seu trabalho ou chegar em alguma conclusão sobre essa questão do trabalho do movimento imagem? Você está falando em relação ao mestrado? É isso? Em relação ao mestrado? No mestrado... Eita, acho que vai cair de novo. Você está me ouvindo, Não, agora eu tô Angélica? ouvindo. Tô ouvindo. Oi? E eu tô. Você está me ouvindo? Você conseguiu? Mais ou menos. Tá perguntando em relação à dissertação. Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco dos elementos de exploração corporal que você pode aplicar no seu estudo, que você já tinha vivenciado anteriormente, né? Até nessa questão da construção desses personagens que você está comentando aqui com a gente, e que você observa que na prática eles colaboram com essa criação de... Então, quando eu fiz mestrado, eu tive 2 participações com o Opera Studio da Unicamp. E a gente fez 2 montagens. O Ângelo era o responsável pelo Opera Studio, o professor responsável. Eu era tipo a estagiária. Mas também era o meu campo de pesquisa, era o grupo, né? Porque a minha dissertação resultou do trabalho que eu fiz com eles. Então, eu precisava desse grupo para, enfim, pesquisar as coisas que eu estava pensando. E isso foi em 2015. Não, 2014 e 2015. Foi? Acho que foi. 2014 a gente fez as bodas de Fígaro. E 2015 a gente fez de Enéas. Ou foi 2015, 2016? Não, foi 2014, 2015, 2016 eu acabei o mestrado. Foi. E dessas 2 montagens, só o de Enéas entrou na minha dissertação, porque é como se fosse ali as bodas de Fígaro, o ensaio, né? Tá, agora vamos. Agora tá valendo. Também foi uma resolução da banca de qualificação. Eles sugeriram, eu acatei. Tem razão, já vai dar muito trabalho escrever sobre uma coisa só. Mas, assim, da experiência que eu tinha vivido até então, né? Do meu contato com teatro e com dança, fazer dança contemporânea também. O NU trabalha muito dança, Marília é bailarina, né? A gente trabalha muito com dança e eu fui fazer dança com o João Piraí, que eu vi que ele estava aqui em algum lugar.
Eu fui fazer dança contemporânea. Eu quero me jogar no chão por mais dias na semana. E aí, também. Então, tudo isso ficou de material no meu corpo, percebe? E eu vou resgatando isso à medida que eu preciso. E escolho, né? De acordo com o que eu preciso. E vou atrás daquilo que eu não tenho. Se eu preciso de uma coisa X ali que eu não tenho, né? Vou atrás de ter. Mas é sempre um treinamento corporal, né? Sempre parte do corpo. Para as bodas de Fígaro, eu tinha tido contato recente pelo eu acho que a gente estava fazendo... Eu não me lembro o que a gente estava fazendo nessa época. Mas eu tinha tido um contato recente com a Commedia dell'arte. E aí eu fui pesquisar sobre a Commedia dell'arte. E passei por várias leituras em que relacionavam o Le Nozze di Figaro com a Commedia dell'arte. Então aí eu fui pesquisar meios da gente fazer uma preparação, um treinamento durante o tempo de ensaio que fosse nesse sentido. E aí depois eu tive ajuda de uma menina das artes visuais de lá que pensou na maquiagem, na paleta de cores, enfim. Mas eu fui nesse sentido. Então a gente trabalhou jogos, a gente trabalhou uma movimentação mais clownesca. Claro que assim, a gente não tinha nenhuma pretensão de fazer uma Commedia dell'arte ipsis literis como era lá no Renascimento, até porque não é possível, né? Mas assim, com a nossa visão de Commedia dell'arte. E essas bodas de Fígaro nasceu meio assim. O de Enéas, eu tinha sugerido para o Ângelo, vamos fazer uma coisa menor, assim, dá menos tempo, né, pra gente, porque as bodas duram 3 horas, né? A gente tem que fazer corte. Gente, eu não sou capaz de fazer corte, não quero cortar nada, porque eu quero pôr tudo e botar umas áreas extra ainda. Não vou cortar nada. Tudo assim. Não vou cortar. Exato. E aí a gente fez de Enéas, que é uma ópera que dura 1 hora, um pouquinho, é um dramalhão, e era diferente das bodas, que era uma comédia. Então, vamos fazer um drama, né? Legal. Aí eu fui pro Laban. Eu pensei, a gente tem que fazer um estudo de movimento bem elementar aqui, bem rudimentar. E Laban era uma referência do meu mestrado. E do estudo que a gente faz no NUO também. Porque Laban, ele é um precursor do estudo do movimento. Né? Das qualidades do movimento. E como que a gente... É um estudioso do movimento humano. Então, eu fui por essa linha, eu tinha ele como referência. E aí, no de Enéas, eu me aprofundei mais nesse trabalho, de estudar movimento mesmo. De propor desenhos de movimento e atribuir qualidades. Então, dependia muito da disponibilidade dos cantores-atores de se permitir experimentar e criar a partir daquilo que eu estava propondo. Então, eu dou um desenho de movimento, a Marília faz muito isso no NUO. Então, a gente tem uma proposta de movimento que não quer dizer nada, não é uma ação, é um desenho de movimento. Pode ser, sei lá, uma coisa de mão, assim. E a partir desse desenho, a gente vai modificando qualidade. Então, o que eu posso mudar de tempo, o que eu posso mudar o peso, como que eu mudo a fluência, como que eu direciono para um espaço. Isso é infinito, né? A dança também é um pouco disso, a dança contemporânea super bebeu dessa fonte. O Laban é considerado pai da dança moderna, né? Então, a gente percebe que existe um protagonismo do cantor-ator. Porque não sou eu que digo o que o cara vai fazer. Agora você levanta a sua mão à direita e desce rápido. Eu não fiz isso. Entendeu? Então é muito de criação, é muito de vamos trabalhar, estudar esse movimento até que ele chegue numa qualidade que para mim faça sentido aqui ou ali, ou não vou chegar em nenhuma estrutura fixa, eu vou trabalhar com improvisação e vou manter. Né? São escolhas que a gente vai fazendo. A nossa de DNS foi uma versão dançada. Mas tinha algumas coisas estabelecidas, né? Tinha acho que 2 coreografias, efetivamente, assim, todo mundo fazendo bonitinho juntinho. E o resto era assim, cada cantor-ator construiu o seu corpo a partir da proposta que eu dava, assim. E foi muito legal, porque eles se disponibilizaram muito, eles se jogaram demais, assim. Foi muito bacana esse processo, mas foi difícil.
uma questão que eu queria te perguntar, né? Da disponibilidade dos cantores. Porque você estava trabalhando com um grupo de ópera estúdio dentro de uma universidade. E a gente sabe que, às vezes, dentro da universidade, mesmo pessoas que já estão ingressando numa formação que é uma graduação e tudo mais, alguns vêm com mais experiência e outros, eles às vezes estão no começo do processo do estudo, às vezes não tem tanta experiência, às vezes não vivenciaram outras, às vezes, linguagens artísticas, mas a questão da disponibilidade, não só dentro desse grupo que você trabalhou, mas como que você percebe atualmente, né? Porque a gente estava falando de uma provocação do Stanislavski já um tempinho atrás. Mas como que atualmente no nosso fazer, eu falo que eu estou incluída, você percebe essa disponibilidade dos atores-cantores? Você acha que a gente já deu uma avançada nessa questão da disponibilidade do corpo, de presença cênica, de entendimento de movimento, de exploração de movimento? Você percebe uma maior disponibilidade ou é polêmico isso? Não, eu creio que sim, existe. Dessas gerações mais jovens adiante, né? O pessoal que está começando, o pessoal que começou há pouco tempo, assim. Existe sim uma preocupação, como é a nossa preocupação. A gente divide essas preocupações e as pessoas buscam saídas, né? Então, eu creio que sim, que a gente está mais consciente nesse sentido de que a gente precisa buscar talvez outros caminhos, né? E que a gente precisa sim ter um corpo que esteja disponível ali em cena, presente na lida com o outro, porque isso é contato, né? Ainda que seja num palco italiano, é um contato, é uma presença que eu troco, né? É algo que eu vou comunicar ali. E quando é cena também, mais ainda, né? Então, eu creio que nisso a gente avançou. Claro que não enfim, homogêneo, né? Não é 100% das pessoas. Algumas, eu tive assim no primeiro processo que a gente fez na Unicamp alguma resistência, mas foram resistências que foram vencidas e eram resistências assim por N razões, por insegurança, por medo do novo, né? Então a gente tinha, por exemplo, um caso de um cantor excepcional, moleque tem uma voz incrível. Quem foi? Ele estava no primeiro ano, na minha época, ele estava no primeiro ano de graduação. Mas o aluno do primeiro ano, não para estúdio? Eu falei, não, pode, porque eu vou para estúdio. Ele tá bom. E aí, era um garoto que tinha muita experiência de cantar em coro, mas zero experiência de palco, porque ele nunca tinha feito. Ele tinha, sei lá, meses de aula de canto e tinha uma voz fenomenal e entrou no curso, na graduação. Mas assim, várias dificuldades no sentido assim, de eu não consigo cantar e dar um passo. Ou eu faço uma coisa ou outra. E todo mundo passa por isso em algum momento, porque quando você chega para lidar com esse novo, você fala, não, peraí, a minha voz eu sei, eu conheço, eu trabalho, tô certa aquilo que eu vou fazer com a minha voz, mas peraí, você quer que eu me mexa também? Como assim, né? E ele foi, no final do processo, durou alguns meses o processo das botas de fibra. Ele arrasou no final. Ele arrasou. Ele foi assim, um baita personagem. Mas porque ele falou, não, peraí, vou. Se jogou e foi, entendeu? Super, super disponível, super aberto. Mas você vê que, assim, era uma resistência por medo, por insegurança do novo, assim. Isso é muito comum. Isso é muito comum. A gente passou por isso também. Com certeza a gente passou por isso. Né, que nós, na comissão de professoras, a gente sabe que tem muito aluno que chega assim, ai, mas eu sou tímido, e como que eu faço para perder a timidez? Às vezes é isso, é dar o primeiro passo, é experimentar. A sua voz está no lugar, a sua voz está linda, mas como você vai juntar a sua voz com um movimento que não seja aquele movimento que você acha que é, tipo essa mão aqui? Será que você consegue fazer um movimento diferente dessa mão aqui, né? E explorar mesmo, que é aí que a gente vence. E identificar, né? Identificar o medo.
Se a gente consegue visualizar, eu não estou conseguindo fazer porque eu acho que eu não consigo, sei lá, dar cambalhota e fazer o lá junto. Mas será que se eu explorar, eu consigo evoluir nesse quesito, né? Às vezes sim, às vezes não. E tá tudo É uma bem. tentativa, né? É uma tentativa, a É. gente tem que tentar para saber. Agora, ô Angélica, é, a gente tá falando muito dessa questão, né, da evolução do corpo, da união do corpo, cena e tudo mais. Mas a gente também tem uma questão que também é polêmica, né? Que algumas pessoas falam assim da questão sonora, que as pessoas vão assistir uma ópera, uma peça, e elas imaginam um resultado sonoro e elas esperam que elas vão ouvir aquele resultado sonoro XYZ naquela montagem XYZ. Mas como a gente tem avançado muito nessa questão da questão da expressão corporal, a gente sabe que tudo é musculatura e tudo o corpo vai influenciar na voz. Como que você percebe que essa exploração de movimento ela pode gerar também novas perspectivas de sonoridades, mudanças de timbres conforme personagens, conforme comportamento do personagem. Como que você, Angélica, vê isso? Claro, tem pessoas que têm algumas concepções e não e acreditam naquilo que tem que ser assim. Mas eu quero saber de você. Você acredita que essa exploração de corpo, de movimento e de característica do personagem, ela também vai se reverberar na questão de sonoridade, de timbre, de dinâmicas, de resposta de frase? Como que você enxerga isso? Pessoalmente, eu sei que isso é uma questão polêmica, porque, enfim, tem toda uma estética do canto lírico tradicionalmente construída, e assim, você espera ouvir uma ópera de Mozart com uma sonoridade X, e você espera ouvir uma ópera de Verdi com uma sonoridade Y. Tem toda uma tradição sonora construída e tem toda uma técnica que tem a ver com essa construção, né? É uma técnica de voz mesmo, de canto, trabalhada em relação à estética daquilo, do repertório e dessa tradição, né? Pessoalmente, eu prefiro que a voz, eu acredito, e eu trabalho muito por isso, que a voz seja uma voz cênica também. O que demanda um grande domínio de técnica, né? O que demanda um absoluto domínio de técnica para você fazer conscientemente aquilo que você pretende fazer. Por exemplo, vou voltar ao exemplo do de Enéas, em que as bruxas, a gente sempre, porque foi uma coisa entre eu e o Ângelo, né? A gente trabalhou junto nessa montagem. Sim. A gente pensou que para as bruxas, o coro das bruxas, o duo das bruxas e tudo que envolvia bruxas, não podia ser um som tão arrumadinho e bonitinho, porque elas estavam. A gente fez uma construção corporal para as bruxas de grotesco. Então elas tinham uma coisa meio corcunda e meio assim, torta, tipo um braço para lá, uma cabeça para cá, um braço para lá, uma coisa meio assim, toda irregular. Falei, mas gente, onde que esse corpo combina com essa voz? Não combina. E aí, mas foi a coisa mais difícil de chegar. E eu digo pra você, a gente chegou num som mais desconstruído da bruxinha que tinha uma voz mais... Mas foi assim, no fim, com os 45 do segundo tempo. E, assim, não 100% desconstruído, porque aí tem toda uma técnica, um trabalho de técnica por trás, que para você desconstruir, você tem que ter uma plena consciência do que você construiu para você poder desconstruir. É muito complicado isso, né? Mas, sim, tem também... Só uma Oi? técnica cada anos, mas desconstruir um conceito todo, né? Exato. Toda uma tradição. Mas eu sou super a favor de releituras, adoro versões modernas, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. Por que a gente vai ficar fazendo ópera do mesmo jeito que se fazia no século XIX?
entendeu? Aquilo era o século XIX, retrato da burguesia. Tipo, a gente não é, nós não somos essa classe, nós não somos essas pessoas, nós não somos esses atores, enfim, sociais, essas pessoas são de outra época, mas existe muita resistência, né? Eu lembro que, acho que é de 2018, uma Carmen, que o diretor mudou o final. Você lembra dessa história? Lembro, 2018 é bem recente. bem recente. Foi, ele mudou o final. Então, quer dizer, a Carmen mata o Dom José. Sim. Né? O cara fez isso na Itália, que é o templo sagrado da ópera, onde a coisa nasceu. O cara foi super criticado, enfim. Né? Claro, mas assim, gente, século XXI, nós não vamos falar de feminicídio? Por que nós não vamos falar de feminicídio? Para manter um cânone, entendeu? Não sei se isso faz sentido. Então, sim, se reler, ressignificar, reconstruir algo em nossa época com o que a gente tem agora, e a gente, por que não reler as coisas, né? Por que não, então, rever, talvez, dentro desses novos contextos que se criam, que talvez a voz também precisa assumir alguns outros lugarzinhos, né? Ainda que a gente não vá acabar com a tradução do canto lírico, porque senão o que a gente vai fazer aqui, né? Mas eu acho que depende do contexto. Mas é importante citar, porque eu sei que tem muitos alunos assistindo a live, né? É importante citar que para a gente poder desconstruir, a gente precisa dominar. Uhum. Né? Absolutamente. Precisa do domínio pleno, precisa ter passado pelos repertórios, precisa ter visto muita coisa para você poder também ter um embasamento teórico e uma vivência onde você possa justificar aquela mudança que... Peraí, que tem um comentário. E músculo, né? Da Thaís. E músculo, exato. Thaís, elas são muitas vias ao se tratar do movimento corporal, né? Na minha dissertação, por exemplo, foi possível observar danças na sonoridade a partir dos movimentos. Continua, ela deve estar digitando lá loucamente. Mas a dissertação, depois a gente vai dialogar também. Mas eu acredito que a Angélica, ela também chegou nessa questão da mudança da sonoridade a partir dos movimentos. Né? E é legal saber que ambos os trabalhos se conversam nesses resultados, nessas observações que foram feitas. Aí a Thaís diz, e no meu doutorado eu já fui por um outro caminho de movimento, já embora da técnica vocal e pensando na pré-vocal. Bacana, eu acho que a Thaís pode vir aqui também conversar com a gente. Outro ponto de vista aí, muito legal. Tá? O que você tem a contribuir com o comentário da Thaís? Ou vamos criar aqui um ponto de fluência de questões aqui? Isso foi uma coisa que a gente observou muito nesse trabalho também, lá com o Didi Enéas, e que o Ângelo pontuou, né? Algumas mudanças na forma de cantar. A intenção muda. Então, isso não é necessariamente uma resolução de técnica só. Porque muda-se a intenção de cantar, né? Então, por exemplo, a bruxa. Para as bruxas, a gente tinha feito uma movimentação toda torta para as bruxinhas, mas a feiticeira tinha uma coisa muito pesada. É como se ela fosse de pedra. E ela se movia de uma forma muito pesada, de fazer barulho no chão. A primeira entrada foi muito legal, que tinha orquestra e ela plá, 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 no chão. Muito, que não é peso de força, mas é uma qualidade de movimento que a gente constrói. A sensação do peso no corpo. E o resultado sonoro dela, no final, era muito diferente dos ensaios musicais, por exemplo. Foi uma coisa que o Ângelo pontuou no final dessa mudança de sonoridade. Isso eu acho que tem a ver também, além com a questão corporal, claro, do corpo inteiro, tem a ver também com a intenção, com como você constrói aquilo para você
E como você materializa essas intenções pro plano físico também, né? Muscular. Vamos só ver o tempo aqui, porque o negócio dura 1 hora. Se cair, a gente volta. Ou a gente acho que tem 5 minutos. Papo. A Thaís também falou, né? Isso que é massa, que enquanto a gente não pensar num corpo expressivo, não tem. É verdade? Performance ou formação. Uhum. Agora, com relação à formação, Angélica, como que você enxerga, porque você está atuante numa faculdade, não é isso? E você está atuante na ETEC, né? Trabalhando diretamente com a formação de atores. E, obviamente, a gente tem contato com outros espaços de formação de cantores. E como que você percebe essa abertura para a exploração corporal? Existe as grades, você percebe que se discute as grades nessa formação, seja ela técnica ou seja ela uma formação superior. O nosso campo de atuação de pesquisa tem discutido mais essa questão de aprofundar mais o trabalho corporal, expressão. Como que você percebe as grades? Olha, as grades, elas são quase que exclusivamente de estudo de música, né? E de coisas relacionadas à formação musical. Então, eu passei por uma graduação em que a coisa mais perto, eu não tinha aula de expressão corporal, por exemplo, a gente não tinha essa aula, a gente tinha disciplinas essencialmente musicais. Na Unicamp existe essa aula de expressão corporal, que eu não sei como nunca tive contato com ela, né? Mas eu creio que existe a preocupação. Agora, até olá, eu tô aqui, você tá aí? Oi? Oi. Eu tô aqui. Eu parei no preocupação. Aí, preocupei. Aí Então, você não falei muito depois, não. Existe essa preocupação, eu acho, né? Agora, se ações têm sido tomadas, eu já não sei. Talvez caia daqui a uns minutos, aí a gente volta para terminar, tá bom? A Marília tá lembrando que na USP há essa disciplina, mas aí depende também um pouco de... A gente tem, felizmente, pessoas muito, muito sérias trabalhando nesse sentido. Então, tem na USP o Balesteiro, junto com a Marília, que estão trabalhando muito nisso. Tem na Unicamp o Ângelo, que, assim, eu fui a primeira a ter esse trabalho mais cênico e levar essas preocupações para lá. E depois disso, fluiu, porque aí o Ângelo foi arrumar contato com o pessoal do teatro e ele continuou esse trabalho, né? Mas na USP, atualmente, tem esse trabalho da Marília com os cantores. A Marília é preparadora corporal do NUO. Aliás, sigam a página do NUO, por favor, para acompanhar nosso trabalho, nossas montagens. NUO Ópera Lab. Tá tudo lá na página do Canto Lírico, a gente compartilha as informações. Até, inclusive, Angélica, se você tiver uma indicação de leitura, eu vou compartilhar o link da sua dissertação, né? Se você tiver de leitura, eu também compartilho nos stories para o pessoal. Legal. Desculpa te cortar. Muito bom. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que seguir correndo atrás, assim. Tem muita gente fazendo isso já, falando disso, preocupada com isso, buscando soluções, buscando respostas. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Temos 27 segundos, 26. Sim. Fazer contagem regressiva. Tá aparecendo aqui pra mim. Amarrar a peça e se despedir diferente de Marília por disciplinas específicas nas grades. Yay! Vou encerrar essa antes que feche na nossa cara e vou te chamar de novo. Volta, pessoas, eu vou voltar pra... Voltamos. Antes que fechasse na nossa cara, mas fechou na nossa cara. Oi, aí, eu acho que eu travei. Não, mas eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Uhum. Só sua imagem, mas daqui a pouco destrava. Aê, voltou.
Voltou. Olá. Agora eu não tô te ouvindo. Vai voltar, vai voltar. 4, 3. Não, saiu. Vou esperar a Denizinha voltar. Agora. Tá difícil essa internet hoje. Oi, Rosana, saudade de você também. Que linda! Olá! Essa internet não tá Voltei! indo Olha, pra Rosa, nossa cara. não tá. Você sabe que no começo, quando a gente página e começou com as lives, tava funcionando tudo super bem, mas eu acho que deve estar um condicionamento assim no Insta, porque todo mundo agora tá fazendo live. Aí então, ou a gente pensa numa outra plataforma, ou a gente vai levando do jeito que tá. Por isso que eu marquei a sua live 5h30, porque depois das 7, assim, fica também meio que impossível. Olha, Imagino. Lídia. Oi, Obrigada, Lídia. meninas. Adorei. Parabéns, Angélica, pelo trabalho. Vou ter que sair. Ah, tchau, Thaís. Obrigada por ter Tchau, participado. Thaís. Thaís, bem bacana. Depois eu vou querer ler o trabalho dela também, de mestrado e doutorado. Falando nisso, em mestrado e em doutorado, eu fiz 2 lives até com a Flávia Albano, que ela é professora lá na UFBA. E ela está coordenando, né, a parte do mestrado, encanto e tudo mais. E daí, Angélica, eu sei que tem muita gente que segue a página e tem muita gente curiosa sobre os processos, como que um cantor se torna pesquisador. Fala um pouquinho para mim, quando que você decidiu fazer pesquisa, quando que você decidiu ir para o mestrado e como que foi esse seu processo? Então, eu gosto muito de escrever, na verdade. Eu sempre gostei bastante de escrever. E eu também tenho interesse no mundo acadêmico, né? Interesses profissionais no mundo acadêmico. Eu resolvi juntar uma coisa com a outra. Vamos lá, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Mas, assim, quando teve um hiato grande entre a graduação e o mestrado. Eu terminei a graduação em 2009 e entrei no mestrado em 2014. Voltou. Tá, eu vi? Foi. Vai dar certo, eu tenho fé. Então, não tá ouvindo? Não, não estou te ouvindo. Vamos ver se você volta daqui a pouco. Não, saiu. A gente sai e entra, vai dar certo uma hora. Vou chamar de novo. A internet dela tá, eu acho. Não tava caindo. Socorro! Voltou. Voltamos. Então, mas aí, Você quando gosta eu de escrever? me propus a fazer o mestrado, a minha ideia principal, assim, a minha condição é que eu pudesse pesquisar a minha própria prática, que eu pudesse pesquisar as coisas que eu faço, né? A minha, o meu lado artista, porque para mim também não fazia muito sentido eu sentar e ficar pesquisando sobre, sei lá, canto orfeônico. Então tinha que ser alguma coisa alinhada a mim. Ih, Denise travou de novo. Não sei se ela volta com som ou sem som. Com som ou sem som? Com som ou sem som? Sem som? 100% não. Às vezes ela derruba a gente aqui. Ó. Vou esperar de voltar, a gente finaliza isso aqui, que acho que tá um pouco difícil essa internet hoje. Voltando. Oi, Naline! Saudade de você. Bom te ver, querida. Tô te acompanhando, todas as suas coisas de Instagram lá, os vídeos maravilhosos.
Denise caiu mesmo, hein? Voltaste, mulher? Que caíram, vai embora. Eu caí aqui, socorro! O cabelo tá lindo, obrigada, Naline. Tá precisando cortar, mas agora não dá, né? Quarentena, saco mesmo. Então, e aí, enfim, o meu trabalho eu quis fazer da minha pós-graduação uma parte da minha pesquisa pessoal como artista. Desvincular as coisas não era um interesse meu, assim. Então, tanto o mestrado como o doutorado são fruto do meu próprio trabalho de artista, assim, que eu levo para academia, né? E assim, agora no doutorado, eu tenho a felicidade de ter a Marília como minha co-orientadora não oficial. Marília Velarde, obrigada, Maria Velarde. E que me acompanhou na qualificação, e que me dá vários toques, me manda várias referências e tudo. Em relação ao método, né? Que é uma questão para a gente na música. A gente lida com métodos de pesquisa ainda muito tradicionais e que não conversam muito com a questão da criação musical, acaba engessando um pouco, né? Então a gente fica um pouco muito nas questões, empacado um pouco em questões metodológicas. E eu tô falando de arte, né? Eu tô falando de produção artística, tô falando de performance. Então você percebe, por exemplo, o tanto de trabalho que existe em performance, que na verdade são trabalhos de análise, ou são estudos estéticos sobre algo. Não é necessariamente um trabalho sobre performance, porque aí as coisas não necessariamente têm a ver uma coisa com a outra, né? E isso é uma preocupação minha. Se for para fazer isso, eu não quero. E aí eu dei sorte de ter 2 orientadores que topam todas as minhas loucuras. Eles topam. O Ângelo falou: o que você quer fazer? Você quer botar todo mundo pendurado? Pode, manda ver. Não fiz isso, tá? Muito bom. E é Mas interessante. agora, no doutorado, eu tenho uma orientação metodológica da Marília, o que é muito importante, foi muito fundamental para eu. Porque a gente não tem contato com métodos não tradicionais, não clássicos de pesquisa. Eu estudei metodologia A gente teve metodologia na graduação, metodologia de pesquisa, em que eu nunca entendi o que era, pra falar a verdade. Depois eu tive metodologia de pesquisa no mestrado. Tá, mas isso também não conversa muito com o que eu tô falando. E só no doutorado que eu fui fazer uma disciplina da Marília lá na USP, que é Introdução às Pesquisas Qualitativas em Arte Cênica. E aí eu tive contato com esses outros métodos menos tradicionais, né? Os métodos mais contemporâneos de pesquisa qualitativa mesmo, que são métodos que vêm da antropologia, da sociologia das ciências sociais, e que são muito mais das ciências humanas, que conversam muito mais com o subjetivo do que o clássico, que prevê uma objetividade, enfim, a busca de uma verdade científica, talvez, né? Eu falei, gente, mas que verdade? Eu não sei. Como é que você fala disso de performance, né? Não tem como você falar, é assim que se faz. Tem infinitos jeitos de se fazer a coisa, né? Então, assim, como é que eu penso isso? E aí isso foi assim, ainda bem que eu tive contato com essas coisas, porque está sendo prazeroso escrever a minha tese. Está sendo prazeroso. Ela tem muito mais um caráter literário e poético do que uma linguagem mais científica. Isso o método me permite. É uma coisa que, entendeu? Que é justificável do ponto de vista metodológico. Isso é muito gostoso. Eu acho que isso limita muito a pesquisa quando você tem um método, porque às vezes você tem que direcionar e aí você acaba encaixotando. Você aquilo que, exploração, criação, não tem nada de engessado. É ali a vivência, a exploração, não tem nem como tentar encaixotar, né? Pois E é é. muito legal ter essa sua visão. E como também é importante a gente não ficar dialogando só dentro da nossa área, né? Só dentro da área da música. Porque se a gente parar para pensar, você fez uma graduação que era para te formar como cantora performer. Mas quando a gente vai exatamente para uma disciplina que é
de aspectos metodológicos, a gente não entra em contato com metodologias que fazem a gente explorar a própria questão da performance, né? E eu percebo, assim, que eu acabei tendo um pouco de contato com isso também, conversando com colegas que são da área de cênicas, de corpo, que existem outros métodos que eu não conheço, que, na verdade, depois eu quero trocar uma ideia com você lá no WhatsApp, para a gente poder explorar essas outras linguagens e outras formas de pesquisa que de certa forma, embasam uma pesquisa que não seja exatamente encontrar uma resposta para aquele, tipo, como se fosse o ABC, o beabá e o 2 mais 2 igual a 4, né? Uhum. Tem pesquisas que são assim. Tem, Tem pesquisas assim. estou... Por exemplo, uma pesquisa na área da saúde precisa ser testada Sim. com a resposta certa, senão as pessoas morrem, né? Mas não é o Quando caso. a gente da questão criativa, a gente precisa pelo menos entrar em contato com esses métodos, até mesmo na nossa formação de performer, né? Eu não sei se você teve contato, eu acho que não, pelo que você tem falado, você não teve contato anterior com essas metodologias na sua formação de performer, né? Não, só no doutorado. E foi na USP, uma disciplina que a Marília oferece, né? A Marília é super dessas metodologias mais contemporâneas, então. Muito. Mas na música eu creio que tem, né? O pessoal da etnomusicologia, eu acho que está mais para isso do que para os métodos mais tradicionais, né? Eles estão mais pesquisando outras culturas, outras coisas. Mas também não tenho tanto contato assim com o pessoal da etnomusicologia, então nunca tive um professor, eu acho, que fosse etnomusicólogo dando metodologia. Né? Tive o Ikeda. Aprendi a dançar jongo com o Ikeda, um japonês. Gente, Ikeda é um japonês incrível aquele ser. Maravilhoso. Incrível. Ah, muito bom. Você quer colocar mais algum ponto sobre essa questão do seu doutorado, de como você está desenvolvendo ele, como você está pensando, em que ponto que está? Eu acho que eu tô chegando quase no meio dele, assim, mas eu tô de boa, tô fazendo com muita tranquilidade também, né? E é uma autoetnografia, isso foi uma direção metodológica apontada pela Marília na banca de qualificação, e que eu já estava tentando fazer isso, mas eu não sabia direito o que eu estava fazendo. E aí foi muito boa e produtiva a participação dela, que ela direcionou tudo assim de um jeito muito eficiente. E aí eu fui atrás de conhecer melhor. Eu tô nessa busca ainda, tipo, tenho que me aprofundar nesse, porque é um jeito de pensar, né? É um jeito de escrever. E a partir do momento que você acha esse jeito de escrever, é fácil escrever, né? Porque você sabe como fazer o negócio. E tá sendo muito gostoso escrever. Então, eu escrevo em primeira pessoa, porque eu tô falando a partir dos meus próprios processos artísticos, em diálogo com pessoas que participaram dele e participam, né? Os meus alunos têm um papel fundamental nisso. Não é um texto escrito numa linguagem científica, acadêmica, muito clássica. Tem uma linguagem informal em alguns trechos, tem trechos que eu construí em forma de diálogo, como se fosse um texto teatral com rubrica e tudo. Tem trechos que são mais poéticos. Então é mais perto da literatura do que... Eu não vou corrigir a fala das pessoas. Então eu vou escrever como as pessoas estão conversando comigo, porque não faz sentido eu corrigir a fala das pessoas de um jeito formal, assim, sabe? Exato. E tem muito disso, assim. Tá sendo gostoso escrever. Que bom. Ai, gente, quem tá aqui, eu sugiro que vocês leiam a dissertação da Angélica. É uma leitura muito gostosa. A Angélica escreve muito bem. Eu
Eu li uns 2 dias, assim, devorando. Tem muita informação boa para gente que gosta dessa questão de explorar o corpo, que acredita que o cantor ele é ator, que ele pode explorar os textos e trazer isso para movimento, trazer isso para corpo. Então, assim, Angélica, eu agradeço muito, muito, muito que você tenha aceitado vir conversar um pouco com a gente. Na verdade, eu que acabei vindo conversar com você, né? Foi um papo muito gostoso. Eu espero que a gente possa trocar mais figurinhas mais vezes e que a gente consiga, pelo menos, fazer com que os estudantes que estão estudando canto, eles possam passar por essas experiências. Pode ser que eles se formem para cantar em coro e etc. Mas é importante para a gente, né, vivenciar essa exploração corporal, vivenciar, ler outras pessoas que produzem, mas não só dentro do campo da música, né? Passear pelo teatro, passear pela dança que você traz, né, no seu trabalho, assim. E assim, eu só tenho a agradecer a você por compartilhar esse conhecimento com a gente aqui. Eu que agradeço o convite, muito bom bater esse papo. Gostoso falar, né? Fazia tempo que eu não falava do meu mestrado. A última vez que eu tive contato com ele foi em 2016, quando eu defendi e homologuei. Eu emendei o doutorado, né? Eu emendei. Aí segui a vida. Estou nessas pesquisas de agora, assim. E é isso. E é gostoso visitar um trabalho que a gente fez lá atrás, né? Você revive coisas. E como foi para você, para essa entrevista, lembrar esse seu trabalho? Eu fiquei aqui repassando as coisas na memória, falando, nossa, eu peguei o resumo para ler, né? Nossa, se eu fosse escrever isso hoje, eu ia mudar muita coisa, porque a gente amadurece muito, né? Então, assim, é o que as pessoas falavam, tipo, mestrado serve para você aprender a fazer pesquisa para fazer o doutorado, é para isso que serve o mestrado. Eu falo, de fato, foi onde eu comecei a aprender, assim, né? Mas é aquilo que a gente estava falando, a gente não tem muito contato com metodologia além do que é mais tradicional dentro da academia nos cursos de música, né? Pelo menos eu nunca tive. Então, ainda é meio cá, né? A minha dissertação. Eu amadureci bastante depois, mas foi um trabalho gostoso, foi um trabalho que foi expressivo do momento em que eu estava, né? Meu momento artístico, meu momento pesquisadora, tá ali, tá registrado, né? Gostoso também. Agora, a tese é outro rolê. Avisa a sua defesa, hein? Vamos ver, né? A ideia é que seja no fim do ano. Se a gente já tiver saído da quarentena, porque não sei, de repente. Faz defesa online. Pois vai ter que ser, né? Recital online. Recital pelo Zoom. Pois é. Obrigada, querida, viu? Muito obrigada. Bom falar com você. Obrigada às pessoas que estão aí. Bastante gente que estava, gente que eu vi passando aqui. Bom falar com vocês. Bom. Se cuida, tá? Você também. Todo mundo aí se cuida, vamos ficar em casa, se cuidar direitinho, né? Sigam a gente nas redes, quem não segue ainda, a página do NUO, o canal do NUO Opera Lab, né? Eu sou essa aqui que vocês estão seguindo, meso.angelica.meso. E o pessoal já descobriu lá como é que se escreve meu nome. Isso. Beijo, querida. A gente vai se falando. Tchau, pessoas. Tchau, tchau.